Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso amado Mestre Jesus possa permanecer conosco em todas as oportunidades. É com grande alegria que mais uma vez nós nos reunimos para mais um momento de reflexão do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Espero que possam estar bem nesse dia de hoje. Estamos fazendo essa transmissão no domingo do dia 27 de junho de 2021, época de São João, época de festas, né? Épocas em que a nossa comunidade festeja muito, apesar do período pandêmico, né? A gente não pode estar festejando, mas imagino que muita gente em casa esteja se reunindo com a família, talvez até relembrando esses momentos que a gente costuma festejar. E é com esse espírito de festa, de alegria, que eu convido vocês para que a gente possa estudar o Evangelho de Jesus. Michele, Tamires, estão dando bom dia para todos nós aqui, então bom dia para vocês também. Nós vamos hoje estudar o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 6. Encerrando esse capítulo 6, que tem como título o Cristo Consolador. E nós vamos falar de uma parte, de um tópico específico chamado o Advento do Espírito de Verdade. E eu vou comentar com vocês, nós vamos conversar. Fortes Celiette, bom dia. Marcelo, bom dia. Então, muita gente animada nesse período junino, nesse período de São João. O pessoal já está acordando com toda garra, com toda força para mais um dia. Pois é, nós vamos falar do tópico 8, que é o tópico de encerramento do capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do Cristo Consolador, mais especificamente do Advento do Espírito de Verdade, que é a corrente de espíritos, que a gente entende como sendo a corrente de espíritos que preside a implantação de um mundo de regeneração e que contribuiu para a organização da doutrina espírita. Então, o Espírito de Verdade é entendido como um grupo, uma corrente de espíritos que lidera o processo de renovação humana na Terra e que contribuiu para que o Espiritismo se implantasse na Terra. Então, o Espírito de Verdade colocou algumas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, e esse tópico específico, o Advento do Espírito de Verdade, mostra o compromisso dessa pleia de espíritos sábios e generosos conosco, com cada um de nós que estamos aqui em processo evolutivo, contribuindo com o nosso desenvolvimento, com a nossa evolução. E aí a gente vai falar do fechamento desse capítulo numa mensagem muito bonita que ele tem para a gente. Para isso a gente faz uma oração antes, pedindo a proteção de nosso amado Mestre, dos Espíritos amigos, para que tudo possa transcorrer bem, né? Então primeiro agradecemos ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, nesse momento de estudo e de reflexão, por mais esse dia que se apresenta para nós como oportunidade de aprendizado, de fortalecimento, de experiências evolutivas, agradecendo pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa saúde, pelas bênçãos recebidas, rogando ao Mestre amado que nos fortaleça diante da caminhada da vida, porque também surgem os desafios, surgem as dificuldades e precisamos superá-las com entusiasmo, com fé, com boa vontade. Também surge a necessidade de buscarmos o nosso aprimoramento espiritual, que os amigos generosos da dimensão espiritual, nossos sábios orientadores, nos guiem nesse processo de decisão, de reforma de nossas condutas, de nossos pensamentos para o bem, para o belo, para o amor. Que Jesus possa amparar cada um de nossos irmãos que nos estão fazendo companhia nessa transmissão
e que todos nós possamos sentir a paz divina, o bem-estar proporcionado pela aplicação dos fluidos salutares que os amigos generosos têm para nos oferecer. Muito obrigado, Jesus, por sempre estar fazendo parte da nossa vida. Que tenhamos a tua bênção hoje e sempre, que assim seja. Deixa eu ver aqui, tem um pessoal entrando, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela companhia, vai ser muito bom poder contar com vocês. Ninguém reclamou do som até agora, então a gente continua essa nossa conversa. Pois bem, vou fazer aqui a leitura e a gente vai fazendo o comentário a partir dessa leitura, né? Então, Advento do Espírito de Verdade, tópico 8, do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz assim: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Vamos começar então fazendo os nossos comentários. Esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo, O Cristo Consolador, ele trata de uma das nossas necessidade de consolo, porque todos passamos por desafios. Se nós pararmos para dar uma olhada ao nosso redor, nós vamos ver que não só nós, mas as pessoas que estão ao nosso redor, que nos cercam, todos estamos passando por desafios, todos estamos passando por dificuldades, todos temos as nossas carências, todos temos as nossas dores e as nossas lutas. Vamos olhar ao nosso redor e perceber isso. Pessoas doentes, pessoas passando por necessidades financeiras, pessoas com conflitos familiares. Nós vamos ver pessoas que se encontram em estado de perturbação espiritual. Vamos encontrar irmãos que se encontram em situação de fragilidade emocional. Inclusive, pode ser que essas dores estejam sendo vivenciadas por nós mesmos. Então nós e as pessoas ao nosso redor, todos temos as nossas lutas, todos temos as nossas dores, os nossos desafios. Caiu aqui uma folha em cima de mim. Então, a gente percebe com isso que muitas vezes essas dores, essas lutas, esses desafios fazem com que a gente se sente um pouco sobrecarregado. A gente se sinta, às vezes, um pouco cansado e aflito, inquieto. Porque, é claro, a gente gostaria de estar bem. É claro que a gente gostaria de estar numa situação de tranquilidade. A gente vê outras pessoas, inclusive a gente se compara muito, e é um grande problema nosso. A gente vê outras pessoas bem e a gente também gostaria de estar. A gente muitas vezes não consegue perceber as dores que o outro está passando. E aí nesse caldeirão que a gente vive, em que cada um tem seus desafios, suas lutas, suas dores, suas dificuldades, o que a gente percebe com isso tudo é que às vezes a gente precisa de um consolo. Às vezes a gente precisa de um alívio. E o próprio Cristo se colocou à disposição, se deixou à disposição, quando disse: Vinde a mim, vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, ele nos propõe, ele nos oferta o consolo, ele nos oferta o alívio. Agora, como é que é feito esse alívio? Existe algum critério para isso? E aqui o Espírito de Verdade diz: Deus consola e dá força aos humildes. Aqueles que não querem se colocar acima dos demais. Aqueles que não têm pretensão de superioridade. É isso que é a humildade. Humildade não é uma condição de fragilidade econômica
uma condição de vulnerabilidade social. A gente muitas vezes confunde isso com humildade, né? Às vezes a gente vai contar uma história e dizer assim, olha, eu conheci ali uma pessoa muito humilde, para se referir à condição socioeconômica dela. Mas o Evangelho coloca para a gente que a humildade é a condição de se colocar como um semelhante aos demais, de não ter pretensão de superioridade, independentemente da sua condição socioeconômica. Então, Deus dá força aos humildes. A humildade é essa condição que faz com que nós nos tornemos receptivos para o amparo e o consolo divinos. É a antena que capta o sinal divino abundante. A força divina, o sinal divino, a presença divina abunda em toda parte. Ela é presente em toda parte. Ela está em grande quantidade, em grande volume, em todas as oportunidades. Basta às vezes que a gente capte. Vamos pegar aqui uma comparação com a nossa tecnologia que a gente tem hoje, né? Então a gente tem os aparelhos celulares, a gente tem os laptops, os computadores, né? E se a gente não tiver um receptor de Wi-Fi, a gente pode estar cercado dessas ondas de transmissão de internet e nós não captamos aquele sinal. Então é preciso que a gente esteja com o recurso habilitado. É preciso que a gente esteja com o hardware funcionando, o equipamento funcionando para captar. A antena tem que estar disponível para captar o sinal do Wi-Fi. Do mesmo jeito, o amparo divino, o consolo divino, fazendo uma comparação assim um pouco grosseira, mas que serve para a nossa compreensão, a humildade é esse elemento que faz com que nós captemos o amparo divino, que a gente se sinta na presença de Deus. Porque quando não temos a humildade, a gente se acha o dono da verdade, a gente se acha a pessoa capaz de resolver tudo sozinho, né? Só nós temos a capacidade de fazer, de resolver as coisas. Então, aí a gente se acha superior até a Deus. Então, é uma fragilidade nossa. Quando temos a pretensão de superioridade, de poder absoluto, de autossuficiência, isso na verdade é uma fragilidade, porque nos desconecta da fonte máxima de poder, da fonte máxima de força do universo, que é Deus. Por isso que o Espírito de Verdade começa dizendo assim, Deus consola, está dando um reflexo aqui, Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Então é preciso essa condição de entender que há um ser supremo. Então a gente tem que superar essa nossa limitação de nos acharmos superiores a quem quer que seja. E acima de tudo, nos acharmos superiores a Deus. E aí continua. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, coloca a ele um bálsamo que consola. A gente pode imaginar que a fonte de tudo que existe, a fonte primária de tudo que existe, Deus, não nos deixa desamparados. Por mais que tenhamos desafios, por mais que tenhamos dores e dificuldades, a gente sempre tem algum recurso à nossa disposição para que a gente possa enfrentar aquela situação. Esse recurso pode ser a presença de um amigo, a família, pode ser uma mensagem que nos é enviada, uma orientação que nos é fornecida, pode ser também o recurso material que esteja à nossa disposição. Então, sempre ao lado de cada desafio, nós também temos, pela bondade divina, recursos que nos possibilitam superar aquele desafio ou
nos ajudar a conviver com ele, a entender esse desafio. Então, o que a gente precisa entender é que nós não estamos desamparados. A bondade divina, o amor de Deus, nos envolve em todas as oportunidades. E aí continua o Espírito de verdade. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Quem que não quer sabedoria? Ou será que a gente não quer? Ou será que a gente não coloca isso como uma de nossas metas de vida? Eu acho interessante quando a gente, às vezes, faz metas para a nossa vida, né? Meta da semana, meta de ano novo, objetivos que eu quero alcançar daqui a 5 anos. A gente vê, às vezes, naqueles cursos corporativos, empresariais, onde você se vê daqui a 5 anos. O que você planeja para a sua vida daqui a 5 anos? Aí a gente planeja um curso, a gente planeja uma viagem, um intercâmbio, a gente planeja alcançar uma posição na nossa empresa, ou então abrir um negócio próprio, e a gente vai colocando metas, casar, ter filhos, daqui a 5 anos eu me vejo com um salário melhor, daqui a 5 anos eu me vejo com um patrimônio maior. Mas aí eu pergunto, quem é que se vê daqui a 5 anos, por exemplo, um pouco mais sábio? Quem que coloca isso como uma ambição da sua vida? Poucos de nós, né? Porque isso não é socialmente estimulado. Isso não é culturalmente difundido. Eu quero ser uma pessoa sábia. Daqui a 5 anos, 10 anos, ao final dessa encarnação, eu quero me tornar uma pessoa sábia. Uma pessoa que consegue distinguir naturalmente entre o bem e o mal, o justo e o injusto, o certo e o errado. Uma pessoa que busca tomar as melhores decisões em favor de si mesmo e do próximo. Eu quero ser uma pessoa sábia. Quem coloca isso como meta? Quem coloca isso como objetivo de vida? Mas aqui o Espírito de verdade diz assim, a abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Pois é, o que o Espiritismo vem nos propor, nos renovando, nos clareando os conceitos do Evangelho, nos renovando a compreensão e nos clareando os ensinos do Evangelho, é que a gente está aqui para construir sabedoria, discernimento, capacidade de distinguir entre o certo e o errado, capacidade de tomar as melhores decisões. Essa deveria ser uma meta de vida para todos nós, né? E o caminho para isso qual é? Abnegação, devotamento. Como é que a gente pode resumir essas virtudes? A abnegação seria como se fosse abdicar de si mesmo, deixar de ser egoísta, viver de uma forma que contribua para o bem comum, para o bem coletivo. Deixar de pensar tanto em si mesmo e passar a pensar no todo. Pensar em nós mesmos como parte de um todo. Nós não estamos isolados, estanques do resto, do que acontece ao nosso redor, da natureza, do resto da comunidade que nos cerca. Então a abnegação é viver dessa forma, de uma forma desinteressada. Viver de uma forma em que a gente busca o valor comum, o bem comum, acima dos nossos interesses imediatos, acima das nossas ambições egoístas. Então esse é um dos segredos da sabedoria que o Espírito de verdade coloca para a gente. E esse é um grande desafio nosso, para a nossa vida, né? Viver de forma abnegada e também viver de forma devotada. O que é o devotamento? O devotamento seria uma dedicação
uma fidelidade a uma causa nobre, aos propósitos mais elevados da vida. É a gente se esforçar para alcançar os melhores resultados. Devotamento. Então, agir com abnegação é abrir mão de todo o interesse egoísta, e devotamento, agir com dedicação nessa causa comum. Então, quando a gente tiver essas duas condições, nós estamos trabalhando para o nosso aperfeiçoamento, para a construção da nossa sabedoria e para o bem coletivo. Porque eu acho interessante essa questão da dedicação, do devotamento, por exemplo, né? Devotamento, quando a gente escuta as mensagens do Evangelho, quando a gente escuta uma palestra que nos chama a atenção, às vezes nós chegamos a nos emocionar. Quantos de nós não chegamos até a chorar, a verter lágrimas diante de uma mensagem, uma música que nos toca? E é tão bom ouvir essas mensagens que nos esclarecem, que nos consolam, que nos animam, que nos fortalecem, não é? Mas e fica só nisso. Então a gente está aqui ouvindo as mensagens do Evangelho só para nos emocionar, para nos tocar? Ou a mensagem do Evangelho, ela deve ser voltada para transformar a nossa conduta, para que a partir daquele conteúdo recebido, assimilado, esse conteúdo possa fazer com que a gente seja capaz de agir no mundo. É para isso que é o Evangelho. O Evangelho é para que a gente possa agir no mundo. Então, cada mensagem, cada esclarecimento, cada orientação que recebemos serve como um conteúdo para preencher a nossa alma, que nos dará condições de agir melhor no mundo. Sermos agentes do bem. Agora, muitas vezes a gente se resume à emoção. Oh, que mensagem bonita, que palestra bonita. Olha que live gostosa que eu assisti do palestrante tal, do expositor tal. Aí a gente manda pelo Instagram, a gente manda pelo WhatsApp. E aí fica só na emoção. E a gente precisa de devotamento. Então aquilo precisa se transformar em ação, em dedicação. Ontem eu assisti uma entrevista daquele cantor e compositor Nando Cordel, que é espírita, inclusive, e que tem um trabalho social muito interessante lá em Recife, dizendo que ele não trabalha com voluntários na instituição que ele preside. Porque ele diz que os voluntários, eles não têm tanto compromisso. Então eles trabalham com crianças, dão assistência socioeducacional para crianças. E aí essa assistência socioeducacional, ela precisa de disciplina, ela precisa de horário, ela precisa de dias certos para funcionar. E às vezes o voluntário, ele diz assim, não, eu vou quando eu tenho tempo. Hoje eu não estou muito disposto. Hoje tem uma atividade lá naquele local de assistência social. Hoje tem um negócio de entregar cesta. Hoje tem uma atividade de visitar hospitais. Hoje tem uma atividade de fazer prece junto com encarcerados. Mas hoje eu não estou muito disposto, não. Teve uma festa de São João aqui em casa ontem. Hoje eu estou assim meio cansado, porque a gente ficou acordado até tarde dançando quadrilha. Eu vou outro dia. Então, a gente percebe que parece que muitas vezes falta para a gente esse devotamento, que requer disciplina, que requer continuidade, que requer uma perseverança. É por isso que quando o Espírito Emmanuel se apresentou para Chico Xavier, se colocando como o seu orientador espiritual, ele disse assim, olha, nós temos um trabalho muito grande para fazer e eu preciso de 3 condições que você faça, que você assuma para que a gente possa realizar esse trabalho.
Aí ele disse, a primeira é disciplina. Aí o Chico, tá bom. A segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. Então colocou a disciplina como algo fundamental. E nós, muitas vezes, que somos tocados pelas mensagens do Evangelho, que somos tocados pelos ensinos do Espiritismo, achamos lindo, né? Às vezes até a gente se vangloria de conhecer, de saber sobre reencarnação, sobre mediunidade, né? De já ter lido todos os livros da codificação, de conhecer todas as obras de André Luiz, de saber tudo sobre Joana de Ângeles, já ter lido toda a revista espírita de Kardec. A gente se vangloria do nosso conhecimento, da sabedoria não, do conhecimento, da informação que a gente tem. Mas cadê a aplicação? Cadê a vivência? Cadê a transformação disso em ações cotidianas, consistentes na nossa vida? Nem que seja uma vez na semana, não precisa ser todo dia não. O meu compromisso é uma vez na semana? Pois então, aquele dia, naquele horário, meu compromisso, eu tenho que me dedicar. Não tem ninguém que tem que ficar ligando para mim, rapaz, olha, hoje é o dia de você fazer aquele trabalho. Hoje é dia de você fazer a sopa, hoje é dia de você dar passe, hoje é dia de você fazer a palestra, hoje é dia de você ajudar nas crianças, na evangelização. Será que a gente precisa, toda hora alguém tá lembrando pra gente? Ou esse compromisso tem que ser íntimo de cada um de nós? Então, os Espíritos colocam isso pra gente, que é necessário devotamento, necessário dedicação. E esse é o caminho da sabedoria, né? Vai ser bom quando a gente se tornar uma pessoa sábia, né? Uma pessoa serena, uma pessoa que não é movida por impulsos, que não é influenciável, manipulada, né? Vai ser tão bom. Ainda não estamos nesse patamar, mas a gente pode conquistar se nós nos dedicarmos ao bem, tivermos abnegação, se nós tivermos disciplina, se tivermos devotamento. E aí continua, o Espírito de verdade. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabe em partilha. Então, às vezes, a gente fica só reclamando, né? Às vezes dá vontade, né? Às vezes dá vontade de a gente se queixar, de a gente lamentar, por que está acontecendo isso comigo? Isso é normal até. Agora, não permanecer nisso, né? Não ficar só nisso. Olha, o negócio aqui não está bom hoje não, mas vamos ver. Vamos tentar dar a volta por cima. Vamos sacudir a poeira, como diz aquele samba conhecido. Sacudir a poeira e dar a volta por cima. O negócio está difícil, tô com um problema na minha família, tô com um problema em casa. Essa semana, semana passada, no Lex, ministrou uma palestra uma senhora chamada Vera Lúcia Vasconcelos. E aí ela tem uma história dela muito interessante. O filho dela sofria de câncer e estava em estágio avançado de câncer, já um homem, um adulto. E ela cuidava dele, se dedicava, mas todo dia de fazer a palestra, ela saía e dizia assim, Maria, cuida do meu filho, que eu vou ali no centro falar sobre o teu filho. Eu acho essa história tão linda. Maria, cuida do meu filho, enquanto eu vou ali falar sobre o teu filho. Isso é a dedicação, isso é a abnegação. E apesar do filho ter desencarnado, ela mantém a sobriedade, ela mantém a serenidade. E eu acho uma história que serve de exemplo para a gente. Porque por mais desafiador que sejam as circunstâncias, a gente sempre pode manter a nossa perseverança no bem, no amor. A gente pode continuar se dedicando ao serviço útil. Porque a outra opção seria a revolta. A outra opção seria a gente se amargurar. Mas isso não resolve nada. Isso não alivia as dores. Enquanto que a dedicação ao bem, enquanto que o serviço numa causa nobre, com disciplina e perseverança, contribui sim para o consolo, para o alívio.
E aí continua o Espírito de verdade. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras: devotamento, abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Às vezes a gente acha que a força está no poder econômico, a força está na autoridade mundana. Às vezes a gente acha que a força está num corpo malhado, sarado. Às vezes a gente acha que a força está em situações externas, mas nada disso garante a força. A força do ser, ela está a partir das suas conquistas íntimas. No caso aqui, as consequências da abnegação e do devotamento. Então, o devotamento e a abnegação dão força para que o espírito persevere, apesar dos desafios, apesar das dificuldades. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. Então, o consolo prometido a todas as pessoas, prometido por Jesus a todos nós, ele não é resultado de um favor especial. Ele não é resultado apenas de uma escolha aleatória. Ou só porque, pelo fato de nós assistirmos uma palestra, vermos um culto. Não, não é isso que nos dará o sentimento de repouso. A sensação de repouso será uma conquista, uma consequência de nos deixarmos conduzir pelos ensinos de Jesus. Quando nos deixamos conduzir pelos ensinos de Jesus, olha aí a folhinha caindo aqui, pezinho de caju. Quando nos deixamos conduzir pelos ensinos de Jesus, aí a gente vê que uma força interna passa a nos animar, passa a nos conduzir. Então, às vezes nós percebemos que às vezes nós somos tão frágeis, tão limitados, tão fracos, porque a gente quer se fundamentar na nossa pretensão, na nossa arrogância. A gente tem que buscar viver de acordo com os ensinos de Jesus, para que Ele nos fortaleça e nos direcione. Então, o sentimento do dever cumprido vos dará o repouso ao espírito e a resignação. Então, o repouso, o alívio, o consolo será o resultado da nossa dedicação ao bem. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Então, é uma mensagem linda e que a gente muitas vezes fica assim encantado. Eu assisti esses dias um filme da Irmã Dulce, está na Netflix disponível aí para quem tem acesso a essa plataforma. Filme de Irmã Dulce, uma mulher pequenininha, magrinha, que tinha problemas de saúde, mas que tinha uma força enorme, uma força gigante, que nenhum marombado tem. Aquela força do amor, força do devotamento, força da dedicação. A gente vê uma história de Madre Teresa de Calcutá também, uma mulher tão frágil do ponto de vista físico, orgânico, mas que tinha uma força gigantesca. O próprio Chico Xavier, cheio de doenças, enquanto encarnado, tinha problema nos olhos, tinha problema no coração, tinha problema de todo tipo, e viveu 92 anos de muita dedicação. É o que ele coloca aqui, ó. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos, se mantém resistente. Então muitas vezes a gente vai lá, eu quero uma alimentação boa, eu vou fazer yoga, eu vou fazer
crossfit, né? Tá na moda crossfit. Eu vou pedalar para manter meu corpo forte. Eu vou à academia, eu vou para nutricionista. Tudo isso é ótimo, tudo isso é excelente. Mas isso aí não é suficiente para que a gente se sinta fortalecido. Nós precisamos também buscar o fortalecimento espiritual. Aliás, isso é o principal, o primordial. Porque sem o fortalecimento espiritual, aí pode ir atrás de nutricionista, pode fazer pedal, pode fazer crossfit, pode fazer dietas e mais dietas, pode tomar suplemento de todo tipo, mas aí falta o fortalecimento do espírito. Nós somos o espírito, nós não somos o nosso corpo. Deixa eu ajeitar aqui, parece que tem um brilho aqui. Nós não somos o nosso corpo. O corpo é instrumento de trabalho. É necessário cuidar do corpo. Mas o fundamental é cuidar do espírito. E muitas vezes falta para nós cuidar do espírito. E aqui o Espírito de Verdade fala: o melhor jeito de cuidar do espírito e, por consequência, cuidar do corpo é agir com amor, com dedicação, com perseverança no bem, se dedicar a causas nobres, buscar se doar a serviço do semelhante. Como? Cada um decide. Pode ser numa instituição religiosa, pode ser numa instituição filantrópica, pode ser através de ações individuais. Não precisa necessariamente ser ações coletivas, em grupos, em instituições. Mas o fato é que todos nós podemos dar a nossa contribuição para o bem comum. Assim a gente fortalece o espírito, a gente fortalece o corpo e a gente encontra ânimo e perseverança, a gente encontra fé, a gente encontra entusiasmo para continuar a nossa caminhada evolutiva, a nossa caminhada na Terra, enquanto a gente tiver que andar por aqui, enquanto a gente tiver que realizar as nossas tarefas por aqui. Espero que tenha sido útil essa nossa reflexão. Convido a todos para uma oração de encerramento desse nosso momento de estudo. Amigo Jesus, graças te damos pelas mensagens consoladoras que o Evangelho e a doutrina espírita nos oferecem. Esses conteúdos contribuem para o nosso aprendizado, para o nosso discernimento. Mas acima de qualquer coisa, sabemos que precisamos colocar em prática esses ensinos. Dá-nos força para isso. Dá-nos força para vivermos o bem, o amor, a paciência, a humildade, a caridade, em todos os momentos e em todas as situações. Amado Jesus, renova as nossas forças para que a gente possa enfrentar os desafios que às vezes nos são colocados. Pensamos também nos nossos irmãos que nesse momento passam por grandes lutas e dificuldades. Que cada um receba a força renovadora, o despertamento para o bem e consigam enfrentar as dificuldades com calma, com resignação, com humildade e fé. Cuida de nossos irmãos que se encontram em situação de fragilidade, de dores. E cuida de todos nós, da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, da nossa saúde. Fortalece-nos, Senhor, ilumina-nos e protege-nos em todos os momentos. Que assim seja. Obrigado a todos pela companhia gentil. Desejo que tenham um ótimo dia, um dia maravilhoso. Para aqueles que nos estão escutando à tarde ou à noite, que tenham uma ótima tarde e uma ótima noite. E que possamos sentir e receber e perceber a bondade divina, a paz de Jesus em todos os momentos de nossas vidas. Tchau, tchau.